Bom, amadas, hoje quero falar com vocês mais um pouquinho, né? Continuar esse conteúdo. Eu resolvi ir parcelando, fracionando os áudios, né? Para não ficarem também tão grandes. É uma continuação, né? Da nossa introdução. E só que agora a gente vai estar aprofundando um pouquinho nesse tema. Muitas de vocês devem estar se perguntando, né? Algumas já devem ter pesquisado, ou até já ouviu falar, ou já leu alguma coisa a respeito, mas muitas não. Muitas não sabem quem é essa tal deusa tríplice, né? Da qual falei na introdução. Isso porque, com a chegada do patriarcado e as igrejas das culturas judaico-cristãs, né? Que é o que temos no Ocidente, tudo que era relacionado à deusa tríplice foi considerado como crenças pagãs e foi substituído pelas crenças marianas, no caso do catolicismo. Né? No caso dos judeus, eles não tinham uma deusa, né? Nem uma mãe cristã, né? Nem uma Maria, nem ninguém. E no caso dos evangélicos também, eles não têm vamos dizer assim, um arquétipo feminino que se igualasse a Deus na criação. Quando a gente estuda o Pai Nosso em aramaico, deixado por Jesus Cristo, a tradução inicial do Pai Nosso em aramaico fala Deus, Pai e Mãe. Quando a gente estuda a Kabbalah hebraica de uma maneira aprofundada, a gente descobre que existe o Shekinah, né, que é o que eles se referem à energia sagrada do Espírito Santo, que essa energia sagrada do Espírito Santo, da Shekinah, nada mais é que a nossa energia Kundalini. E se a gente aprofunda isso mais um pouquinho, a gente entende que essa energia Kundalini habita em todos os seres humanos, homens e mulheres, e que é a sagrada Mãe Divina que habita em cada um de nós. Dentro de nós está o Pai e está a Mãe. Quem se afasta dele somos nós. Nós perdemos a conexão, mas eles estão aí dentro de nós. Né? E a Mãe Divina sempre, 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 até o nosso último suspiro, vai estar com a gente. Mas nós perdemos essa consciência, esse conhecimento, essa conexão com esse sagrado que habita em cada um de nós. Cada um de nós somos uma chispinha que veio, né, do todo. Né? Isso já se fala tanto na espiritualidade como na mecânica quântica, de que em cada ser humano tem uma centelha divina. Né? Quem é aluna do professor Hélio Couto aí aqui no grupo já ouviu falar sobre ter uma centelha divina, né? No caso de cada uma de nós mulheres, a gente tem essa centelha divina e além do mais, a gente tem uma conexão com a parte feminina mais profunda. As mulheres, elas já vêm com um entendimento, uma percepção mais fácil do abstrato do que o homem. A mulher já vem carregada de intuição, ela já vem com um cérebro que funciona muito diferente nesse sentido e com uma facilidade de compreender tudo que está relacionado ao espiritual e ao mundo abstrato, né, de uma forma mais fácil que os homens. Essa percepção, ela tem a ver com com o que está dentro de nós, com o nosso interior e tem conexão com com a deusa, né, que habita em cada uma de nós. Nesse momento, a gente vê como um ressurgimento da deusa tríplice ou do sagrado feminino, um resgate dele acontecendo, uma necessidade, uma sede que as mulheres estão sentindo de voltar a se encontrar consigo mesma, resignificar, né? Reconsagrar o sagrado feminino, curando não só a si mesma, mas a terra e a essência do ser humano. Quer seja esse ser humano homens ou mulheres, porque dentro do nosso psique, já foi provado pelo famoso psicanalista Carl Jung, habita tanto o aspecto feminino como masculino, ou seja, dentro de cada ser humano existem os dois aspectos, né? Aceitar e respeitar a deusa como polaridade complementar do Deus é o primeiro passo para a cura de nossa fragmentação dualística interior.
Quando a gente cultua a deusa, não significa que a gente substitui ou rejeita Deus. Jamais. A gente sabe que dentro de nós mulheres também tem uma força primária que é masculina, que é a força desse Deus. Ambos, Deus e deusa, são as expressões da polaridade que permite que o espírito se manifeste no universo. Sem essas duas forças, nada pode ser criado, né? Na verdade, para acontecer algum tipo de criação é necessário luz, calor e som, que a gente entende como Pai, Filho e Espírito Santo, ou Pai, Mãe e Filho, tá? Então, o Espírito Santo é sempre a mãe, a sagrada Kundalini, tá? Ou Shekinah, para quem estuda a Kabbalah. Essas duas forças do todo, né, que é o masculino e o feminino, para criar precisa da terceira força, que é a Kundalini. É o trabalho com a energia Kundalini. E aí a gente tem a representação, desde tempos imemoriais, do deus Sol e da deusa Lua, né? O homem pré-histórico já tinha um desconhecimento da importância dele, ele não entendia como que acontecia a reprodução humana. Mas ele entendia perfeitamente o papel da mulher na sociedade. Este homem considerava a mulher um ser místico, por sangrar todo mês e não morrer, ao passo de que para ele sangrar significava a morte. A mulher para o homem primitivo era uma verdadeira deusa. Portanto, esse respeito, né, a gente perdeu dos homens, mas assim, por sua conexão com a lua, porque após 10 luas ela podia gerar a vida, ou seja, depois de 10 luas um bebê nascia, né? Deu-se o título da deusa da lua ou deusa tríplice. Naquela época, o que a gente chamava de religião da deusa, no sentido de religar, e porque a palavra religião não significa o que a gente tem hoje. Religião vem de religare, no latim, e quer dizer religar-se. Religar-se com consigo mesmo, religar-se com esse ser divino que você tem dentro de ti, religar-se com a natureza, religar-se com o que é natural, né? Fundamentando no respeito que a gente tem pelos ritmos, pela natureza, pelos seus elementos. Essa religação com os elementos da água, da terra, do fogo, do ar, que estão fora e dentro de nós. Dentro de nós, eu como estudante e terapeuta, elemento terapeuta, posso dizer para vocês, quando você começa a aprofundar na magia elemental, tu começa a entender que tudo é elemento, né? Tudo está dentro de nós e fora de nós. E a gente precisa fazer essa reconexão com esses elementais, né? O elemental da água, ele tá no nosso corpo. O elemental da terra, os minerais, ele tá no nosso corpo, nos nossos ossos, tá? Os minerais estão nos nossos ossos. Nos nossos ossos contém ouro, contém diamantes, contém todos os minerais nos nossos ossos. A gente tem o elemental do ar, né? Sem ele a gente não pode viver. Quem consegue ficar mais de 10 minutos sem respirar? A gente tem o elemento do fogo. O elemento do fogo, ele mantém o calor do nosso corpo para que a gente possa viver. Ele mantém o calor do nosso corpo para que a gente possa fazer a digestão, né? Então, sem esse calor, sem esse fogo interno que a gente tem, que a gente carrega, a gente também não conseguiria viver. Então, todos os elementais estão dentro de nós e fora de nós. E a gente ainda tem um quinto elemento, mas isso é tema para outro dia. Jamais, né, seria um retrocesso às sociedades mais antigas, mas é um resgate de algo que mataram em nós. Então, assim, a gente acabou retrocedendo, a gente acabou perdendo, a gente poderia estar muito mais evoluídos se a gente não tivesse perdido essa conexão com a natureza, com os elementos, com a deusa e com Deus, né? Isso nos afastou da divindade, tanto externa
como a interna que faz nós progredir como seres humanos. Porque não basta a gente desenvolver o lado cognitivo, mas também em conjunto temos que despertar o eu superior em nós. Sem isso, não chegamos a lugar nenhum. A força magnífica do Sol nos trouxe em seus aspectos positivos o progresso e o desenvolvimento da inteligência, mas cabe à deusa Lua, sábia em sua luz, nos devolver ao divino. Ela, a Lua, representada pela deusa Tríplice, é a luz da transcendência. Ela é a origem do feminino. Ela é tudo o que for instintivo, tanto do mundo invisível quanto do oculto. É a intuição, a vidência, é a que escuta com atenção e tem o coração leal. Ela sussurra em sonhos noturnos. Os pássaros que nos contam segredos pertencem a ela. Ela é a voz que diz: por aqui.